Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quantas vezes você já pensou, depois eu mudo isso? Não agora, não hoje, talvez mês que vem, talvez quando a vida ficar mais tranquila, talvez quando você estiver mais motivado. O problema é que esse depois nunca chega. E enquanto você adia, os dias passam, as semanas somem, os meses escorrem pelos dedos. Um ano parece muito tempo, até não ser. E quando você finalmente percebe, olha para trás e sente aquele peso no peito, o arrependimento silencioso de saber que você poderia estar em outro lugar hoje. Se você sente que algo precisa mudar na sua vida, mas continua empurrando com a barriga, fica aqui, porque o que eu vou te mostrar agora pode evitar um arrependimento que não tem botão de voltar. A verdade é desconfortável, mas precisa ser dita. O maior erro que a maioria das pessoas comete não é fracassar, é permanecer igual. Você não precisa destruir sua vida para se arrepender. Basta não mudar nada. Basta repetir os mesmos hábitos, as mesmas desculpas, os mesmos dias automáticos. A rotina vai passando, você acorda, cumpre o básico, se distrai, promete que amanhã será diferente e amanhã virá só mais uma cópia de hoje. Não é falta de capacidade, não é falta de inteligência, é falta de decisão sustentada no tempo. E aqui está algo que quase ninguém te conta. O arrependimento raramente vem de algo que você tentou e não deu certo. Ele vem do que você nunca tentou, do que você adiou, do potencial que ficou guardado, da versão de você que nunca saiu do papel. Um ano atrás, você era uma pessoa. Hoje, você é outra, mesmo que não perceba. Porque o tempo muda todo mundo. A pergunta é, ele está te levando para frente ou apenas te desgastando? Talvez você ache que esse vídeo é sobre grandes decisões, mudanças radicais, virar a vida do avesso. Mas não é. É sobre uma coisa muito menor e muito mais perigosa. É sobre aquilo que você faz todos os dias sem pensar. Os hábitos invisíveis, as escolhas pequenas, o que você aceita como normal. Porque é isso que constrói o seu futuro, não os grandes discursos que você faz para si mesmo quando está motivado. Pensa comigo. Se você continuar vivendo exatamente do mesmo jeito que vive hoje, onde você estará daqui a um ano? Não onde você gostaria de estar, onde você provavelmente estará. Com o mesmo nível de energia, o mesmo foco, as mesmas frustrações, talvez até as mesmas reclamações, só que com menos paciência e mais cansaço. E isso não acontece de uma vez, acontece em silêncio, um pouco a cada dia. Muita gente acredita que a mudança começa quando a dor fica insuportável, mas quando a dor chega nesse ponto, o preço já é muito maior. A mudança real começa quando você percebe o risco de continuar igual, quando você entende que o conforto de hoje pode ser o arrependimento de amanhã. E o mais irônico é que na maioria das vezes você já sabe exatamente o que precisa mudar. Não é um mistério, você sente, você percebe. Você evita pensar nisso porque dá trabalho, porque assusta, porque exige consistência. Talvez seja a forma como você usa o tempo, talvez seja a falta de disciplina, talvez seja viver sempre cansado, sem energia, sem clareza. Talvez seja se distrair demais e construir de menos. Seja o que for, ignorar isso não faz desaparecer, só faz crescer em silêncio. E quanto mais tempo passa, mais difícil parece começar. Mas deixa eu te dizer algo importante. Você não precisa mudar tudo hoje. Você não precisa virar outra pessoa da noite para o dia. O que você precisa é parar de fingir que o tempo está do seu lado. Ele não está contra você, mas também não espera. Cada dia é um voto para a vida que você vai ter daqui a um ano. E você já está votando, mesmo sem perceber. Se você continuar assistindo, eu vou te mostrar exatamente o que precisa mudar agora. Não com motivação vazia, não com promessas irreais, mas com clareza. Clareza suficiente para você não chegar daqui a um ano olhando para trás e pensando, eu sabia, eu só não fiz. Existe um padrão que se repete na vida da maioria das pessoas e ele é quase invisível. Não é um grande erro, não é uma decisão absurda. É algo muito mais simples. É viver sempre reagindo, nunca escolhendo. Você acorda e já está atrasado. Abre o celular antes mesmo de levantar da cama. Consome conteúdo, mensagens, problemas que não são seus.
Quando percebe, o dia já começou no modo automático, e a partir desse ponto, você só responde ao que aparece. Nunca lidera o próprio tempo, nunca decide com intenção, apenas reage. No curto prazo, isso parece inofensivo, até confortável. Você sente que está ocupado, que está fazendo algo, mas ocupado não é produtivo, e movimento não é progresso. Um ano vivendo assim não destrói sua vida de forma dramática. Ele apenas te mantém exatamente onde você está. E esse é o problema, porque ficar parado enquanto o tempo passa não é neutralidade, é perda. Talvez você diga para si mesmo que agora não é o momento certo, que está cansado, que a rotina está pesada, que quando as coisas melhorarem você começa. Mas a verdade é que a vida raramente fica mais leve sozinha. Ela muda quando você muda a forma como lida com ela. Esperar motivação é como esperar o clima perfeito para sair de casa. Sempre vai existir uma desculpa para não começar. Existe uma diferença enorme entre descansar e se anestesiar. Descansar é necessário. Se anestesiar é fugir. E muita gente confunde os dois. Horas rolando a tela, vídeos aleatórios, distrações constantes. Isso não recupera sua energia. Isso apenas adia o cansaço. E quando você vive nesse ciclo, o tempo começa a desaparecer. Dias passam rápido demais, sem marcos, sem memória, sem sensação de avanço. E é aí que o arrependimento começa a se formar. Não como um grito, mas como um sussurro. Aquela sensação estranha de que você está ficando para trás, de que todo mundo está andando, construindo algo, enquanto você está apenas tentando sobreviver à semana. Você tenta ignorar, se distrai mais, mas no fundo sabe que algo está errado. O que quase ninguém percebe é que o futuro não é criado por grandes decisões raras. Ele é construído pelas escolhas pequenas que você repete. O horário que você dorme, o quanto você protege seu foco, o que você faz quando não está sendo observado. Isso define quem você vai ser, não daqui a 10 anos, daqui a 1 ano. Se você continuar entregando suas melhores horas do dia para distrações, cansaço e improviso, não adianta desejar resultados diferentes. O tempo mais valioso que você tem é aquele em que sua mente está mais clara. E muita gente desperdiça isso sem perceber. Guarda as coisas importantes sempre para depois, quando já está exausto, quando a disciplina já foi embora. Talvez você esteja esperando uma virada, um evento, um choque de realidade. Mas a virada real acontece quando você muda a forma como vive os dias comuns, não os dias especiais, os dias normais, aqueles que parecem iguais, porque são eles que somam um ano inteiro. Daqui a 1 ano você não vai se cobrar por não ter feito tudo perfeito, vai se cobrar por não ter feito o básico de forma consistente, por ter abandonado a si mesmo em nome de distrações, conforto momentâneo ou medo de mudar. O tempo não cobra juros altos de uma vez, ele cobra aos poucos, mas cobra todos os dias. E a pergunta que fica não é se você é capaz de mudar. Você é. A pergunta é se você vai continuar esperando o momento ideal ou se vai decidir assumir o controle agora, mesmo sem vontade, mesmo sem certeza. Porque é assim que a mudança real começa. Não quando tudo está favorável, mas quando você decide parar de repetir o mesmo dia esperando um futuro diferente. Existe um padrão que se repete na vida da maioria das pessoas e ele é quase invisível. Não é um grande erro, não é uma decisão absurda. É algo muito mais simples. É viver sempre reagindo, nunca escolhendo. Você acorda e já está atrasado. Abre o celular antes mesmo de levantar da cama. Consome conteúdo, mensagens, problemas que não são seus. Quando percebe, o dia já começou no modo automático, e a partir desse ponto, você só responde ao que aparece. Nunca lidera o próprio tempo, nunca decide com intenção, apenas reage. No curto prazo, isso parece inofensivo, até confortável. Você sente que está ocupado, que está fazendo algo, mas ocupado não é produtivo, e movimento não é progresso. 1 ano vivendo assim não destrói sua vida de forma dramática. Ele apenas te mantém exatamente onde você está. E esse é o problema, porque ficar parado enquanto o tempo passa não é neutralidade, é perda. Talvez você diga para si mesmo que agora não é o momento certo, que está cansado, que a rotina está pesada, que quando as coisas melhorarem você começa. Mas a verdade é que a vida raramente fica mais leve sozinha. Ela muda quando você muda a forma como lida com ela. Esperar motivação é como esperar o clima perfeito para sair de casa. Sempre vai existir uma desculpa para não começar.
Existe uma diferença enorme entre descansar e se anestesiar. Descansar é necessário. Se anestesiar é fugir. E muita gente confunde os dois. Horas rolando a tela, vídeos aleatórios, distrações constantes. Isso não recupera sua energia. Isso apenas adia o cansaço. E quando você vive nesse ciclo, o tempo começa a desaparecer. Dias passam rápido demais, sem marcos, sem memória, sem sensação de avanço. E é aí que o arrependimento começa a se formar. Não como um grito, mas como um sussurro. Aquela sensação estranha de que você está ficando para trás, de que todo mundo está andando, construindo algo, enquanto você está apenas tentando sobreviver a semana. Você tenta ignorar, se distrai mais, mas no fundo sabe que algo está errado. O que quase ninguém percebe é que o futuro não é criado por grandes decisões raras. Ele é construído pelas escolhas pequenas que você repete.